neste momento, nós vamos ter o prazer e a alegria de ouvir a palestrante Daniele Merig Obatini. Por favor, seja bem-vinda. Ai, que bom, chegou o microfone. A Daniele, ela nasceu em São Paulo, no Brasil, é formada em Direito, com pós-graduação em Psicologia Transpessoal pelo Centro Latino-Americano da Saúde Integral. Psicoterapeuta das vidas passadas, consteladora sistêmica familiar e estrutural, apômetra, isso, né? Apômetra, radiesticista, esse é outro nome, reikiana, taróloga, numerólogo e astróloga e aromaterapeuta, escritora, romancista e poetisa, autora dos livros Arena das Paixões, romance Petit Editora, Constelações Sistêmicas, Diversos Olhares para Diversas Realidades, coautoria, editora Apris, tem hora que trava. Uma Vida Sem Dor, 2022, editora Relógio do Mar. Seja bem-vinda, tá? Com você a palavra. Obrigada. Pode deixar. Isso para frente. Bom dia a todos, é muito prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço imensamente ao DID por esse convite e toda a equipe dela que está fazendo aí de tudo para que tudo flua e está fluindo muito bem. E, enfim, eu gostaria de falar sobre o poder de curar da poesia. Onde que eu tenho que ficar? Vou ficar em algum lugar? Aqui? A poesia... Vamos voltar, está funcionando. A poesia, eu gosto de falar da etimologia das palavras, porque é de onde elas nasceram. Então a gente consegue, através desse significado original, perceber o poder das palavras e o significado das palavras dentro de um contexto. A palavra poesia vem do grego antigo poesis, que significa criação. É definida como a arte de escrever em versos com o poder de modificar a realidade segundo a percepção do artista. Eu relacionei também mais duas palavras importantes que vão fazer um cenário da minha explanação. A verdade. A palavra verdade vem do grego aletheia, que significa o não oculto, não escondido, não dissimulado, o verdadeiro. É o que se manifesta aos olhos do corpo e do espírito. E, por fim, a cura. A palavra cura vem do grego moderno, epoulousi, que significa cicatrização. E eu deixei em amarelo criação, manifesta e cicatrização, para compreender e fazer uma correlação com o poder terapêutico da poesia. Se a poesia significa criar, fazendo uma metáfora, não sei quem aqui assistiu aquele filme Efeito Borboleta. Muito legal esse filme, né? Então, o que acontecia? O protagonista, ele lia os textos e, através da leitura, ele se projetava numa outra situação no tempo. E isso fazia com que ele pudesse criar situações diferentes na vida dele. Então, aproveitando essa metáfora, quando nós estamos lendo uma poesia, e eu falo de uma poesia... mística. Mística significa oculto. Então, fazendo um gancho ali com a verdade, é aquela que é a antessala da verdade. Ela vai ajudar você a sentir coisas e a perceber o que você já sentia. E aí você vai trazer a manifestação disso para a sua realidade. Então, nesse sentido, ler poesia coloca você em expansão e possibilidade de acessar informações ocultas. Muitas vezes você não precisa entender uma poesia. Você vai ler um texto e vai sentir algo. Vai perceber, nossa, eu não entendo nem muito bem o que está dizendo aqui, mas mexe comigo em algum lugar.
É esse efeito que se busca, de transformação de alguma coisa da realidade, onde eu posso, através dessa expansão, criar algo diferente na minha realidade. A realidade, ela tem várias camadas, porque depende da capacidade de percepção do observador. Então, eu posso dizer para mim, isso é real, e para o outro não é, porque nós temos pontos de vista diferentes. E quando eu falo ponto de vista, eu estou falando também de nível de consciência. Se eu observo algo pela minha personalidade, eu estou vendo numa determinada dimensão aquela realidade. Quando eu medito, por exemplo, ou através da poesia, que é uma forma de meditação, eu me coloco num outro nível de consciência, talvez no nível anímico. E nesse nível eu percebo coisas que eu não estava percebendo antes. Então é nesse sentido que a poesia tem esse poder de promover o autoconhecimento, a expansão e a busca da verdade e a transformação da minha realidade. E a cicatrização, o que seria? A gente já ouviu os colegas explicando aqui, acho que foi o Aldeide que falou, citando o Bach, que toda a doença, ela é, na verdade, a manifestação somática de algo que existia em outra instância, mais sutil, num corpo mental, num corpo emocional, e aí ela foi como última camada de manifestação, que é mais densa, ela somatiza. Então a gente vai também fazer uma metáfora de uma ferida física. Eu não sei, tem enfermeira aqui, alguém falou que é enfermeira, né? Você vai me ajudar. Quando a gente vai tratar uma ferida física, a gente precisa limpar essa ferida, raspar aquela casca, muitas vezes que embaixo daquela casca tem pus, tem um líquido, né, que está ali, todo fazendo uma defesa do nosso corpo, na verdade, em relação a algum invasor, bactérias, vírus. Então existe uma contaminação e aí o corpo está lá reagindo àquilo. Para a gente poder fazer a cicatrização, a gente precisa primeiro raspar, entrar em contato com uma camada mais profunda, onde está ali uma inflamação, por exemplo. Aí a gente limpa e aí depois o tecido se regenera. Não é assim, enfermeira? Então, é um processo que tem uma certa dor. Já tem a dor da ferida e tem a dor da limpeza e do tratamento daquela ferida. Então, nesse sentido, quando você usa um recurso terapêutico, você precisa ajudar a pessoa que você está atendendo a entrar em contato com aquela ferida, que tem uma dor, que a gente chama de dor primária, que pode ser uma dor, por exemplo, de um abandono, né? Como que a pessoa reagiu àquele abandono? Aí a gente tem ali uma dor secundária, uma emoção, algo que foi usado por nós para nos defendermos do abandono, que aí pode ser uma raiva, né? Então seria como se fosse, na metáfora, aquele pus que está ali envolvendo algo original. Então, a pessoa, muitas vezes, quando a gente vê uma pessoa raivosa, a gente pode observar que atrás daquela raiva tem uma dor original. Então, o terapeuta precisa ajudar a pessoa a perceber e compreender, se conscientizar de qual é aquela dor original, para que realmente a ferida seja tratada. E a poesia não fala de coisas, das dores humanas? Não fala de situações que são tão sensíveis para nós? Então, nesse sentido, ela tem esse poder de colocar a gente naquele lugar. E por uma analogia, a gente consegue ter a referência, né? Olha, eu também sinto algo ao ler isso, ao entrar em contato com isso. E aí eu estou também tratando, de algum modo, aquela dor. E a pessoa se emociona e não sabe por quê. E aí flui a água, que a gente falou tanto da água aqui, né? A água como um elemento físico, mas na metafísica ela representa emoções e sentimentos. Então a gente consegue deixar vir, emergir as emoções e sentimentos. Então a gente limpa o nosso campo emocional, acessando essa dor, e essa dor secundária e original da nossa ferida emocional. Então a sugestão aqui já no sentido de método para a nossa vida, tem um cara, 2000 anos, né?
que disse orai e vigiai, parece que ele estava falando alguma coisa, não de vigiar o vizinho, né? Parece que ele estava falando da autopercepção. Preste atenção, como está o teu corpo agora? É um convite que eu faço a vocês. Olhem para vocês, sintam como vocês estão. Como está a minha respiração? Como está meu batimento cardíaco? Como estão minhas pernas? Estão tranquilas, intranquilas? E cada parte do corpo, na metafísica, eu não sei se vocês gostam da Cristina Cairo, por exemplo, né, que tem uma obra toda aí da linguagem do corpo. Cada parte do corpo está falando de alguma coisa. A gente não viu aqui pelos colegas que tudo está ligado a tudo? Ele não fez uma massagem num ponto que está ligado a outra parte do corpo? É assim também em termos psíquicos, né? Então a autopercepção, ela não é a cura de todos os males, mas definitivamente é um bom começo. Se a gente conseguir fazer isso com a gente consegue fazer mudanças necessárias e consegue fazer uma contribuição para o nosso desenvolvimento. Aonde dói? Está dizendo de alguma dor também metafísica. Se eu tenho a perna agitada, eu estou intranquilo sobre o meu caminho. Será que eu estou fazendo o que eu preciso fazer? Será que eu estou no caminho certo? Se eu torço meu tornozelo, eu estou em conflito. Se eu vou para cá, se eu vou para lá, ou se eu vou para lá na vida. Se eu bato o meu carro, eu também estou intranquilo em relação ao meu caminho. Eu estou em dúvida. Eu também posso estar invadindo o espaço do outro. Eu posso não estar sabendo colocar limites, nem para mim, nem para o outro. Então, tudo que acontece fora é um reflexo do que acontece dentro. E a integração como sendo a cura realmente efetiva, porque quando a gente faz um trabalho de investigação do inconsciente, de vidas passadas, por exemplo, pode até ser no xamanismo, resgate de alma, tem esse nome, tem uma parte minha que está em ressonância, que está trazendo uma ressonância do passado para mim. E eu sinto coisas que eu não sei explicar. E aí, em certos momentos, eu entro num lugar e me dá um pânico. Ou então eu sinto uma tristeza profunda, 5 horas da tarde, como aquele pescador que ele citou. Está em ressonância com o passado. Algo aconteceu às 5 horas da tarde, ou na infância, ou na gestação, ou em outra vida, em outro tempo. E aí eu fico num refluxo. Vai acontecer de novo alguma coisa que me entristeceu muito antes. Então, quando você consegue fazer a integração, é você, através da projeção, por exemplo, como ele utilizava, né? Quando você sente o outro, a Aldeide também comentou isso, o terapeuta sente o outro. A gente vem com essa ferramenta e a gente precisa desenvolver mais essa ferramenta. Em cada atendimento você está praticando isso, através de um exercício de empatia, de sentir o campo do outro e ajudar o outro a trazer essas informações. Então a gente sente junto. E aí, quando você utiliza uma terapia dessas, você está ajudando a pessoa a ser mais inteira, a se integrar, a ficar mais animada, porque ela está desanimada, porque uma parte da ânima é alma, uma parte da ânima está desconectada dela. Então, a nossa busca é por a gente ser a gente mesmo. E sendo, a gente vai decidindo o que nos convém no momento. Transformar, modificar. Se a gente não for a gente mesmo, a gente não consegue nem fazer essa transformação. Então, a autopercepção e a integração são ferramentas importantes. Aí, o orar e vigiar, né? Eu posso vigiar a mim mesmo, observando a mim mesmo, percebendo no meu externo o que está acontecendo, porque é uma manifestação do meu interno. E aí, eu vou buscando me reconectar com as partes soltas. E o que separa a gente da gente mesmo? O julgamento, auto-julgamento. Não é assim que a gente vê em constelação familiar? O julgamento dos nossos ancestrais, do nosso sistema, do que aconteceu no passado, nos coloca sem tomar a força da ancestralidade? Pense em relação a nós. A alma é uma multidão de eus.
Nós tivemos vários eus no passado. E também tem sub-eus, né? Na infância, quem já não atendeu alguém, ou pode acontecer isso com cada um aqui, em algum nível, eu não lembro da minha infância. Parece que eu apaguei. Tem ali uma ruptura. Eu joguei para o inconsciente. Eu não me lembro. Então ficou uma parte da minha personalidade atual no inconsciente. Porque às vezes era difícil de eu lidar com o que aconteceu. Às vezes foi a forma que eu consegui lidar com o que acontecia na minha família, na minha realidade. Eu não tinha como fazer diferente. No processo terapêutico, você ajuda a pessoa a buscar esse pedaço dela que ficou presa. Né? Então a gente fala de reconectar a criança interna, as crianças internas. Porque a gente sabe dentro da antroposofia que tem várias faixas, né, da nossa infância, os setênios, né? Então a gente pode fazer um trabalho de ir trabalhando esses setênios e resgatando essa criança. Porque sem criança conectada, saudável, que todos nós temos o arquétipo criança, eu não consigo me divertir. Eu não consigo brincar com as possibilidades. Eu não consigo interagir com as pessoas. Eu preciso, então, trabalhar a criança. E a poesia não é uma criação? A palavra criação vem do Criador, vem da criança. Então, fazendo assim um entrelaço com tudo isso que a gente está falando. Albert Einstein é um cientista, mas para mim também era um poeta. Olha só as coisas que ele dizia. Somos um campo de energia, só que visível. Nós não podemos resolver um problema com o mesmo estado mental que o criou. A imaginação é mais importante que a ciência, porque a ciência é limitada, ao passo que a imaginação abrange o mundo inteiro. O que ele está querendo dizer com isso? Como assim? Imaginação é mais importante que a ciência? O que é ciência? Vamos na etimologia. Ciência é conhecimento. A ciência equivale com o consciente coletivo, em termos assim de uma amplidão, né? O individual é o meu consciente. O coletivo é o consciente coletivo. O que é científico? O que nós sabemos como certo, o que nós conhecemos, o que nós pudemos comprovar. Mas ele está dizendo que mais importante do que é científico é a imaginação. Por quê? Porque se eu me conformar com o que eu sei e com o que todos sabem, a gente não sai do lugar, não é mesmo? A imaginação é essa possibilidade de expansão do consciente. E é feita de que forma? Investigando o inconsciente. E não é o que todos nós fazemos aqui? Nós, de certo modo, a gente também é cientista, né? Ele não sugeriu que a gente precisava expandir o consciente investigando o inconsciente, o oculto, em busca da verdade? A imaginação é mais importante que o conhecimento. Conhecimento auxilia por fora, mas só o amor socorre por dentro. Conhecimento vem, mas a sabedoria tarda. Sabedoria é conhecimento com amor. Conhecimento meramente intelectual não consegue atingir esse resultado de tocar as pessoas e ajudar as pessoas. É frio, não é verdade? E quando a gente vai num terapeuta, a gente quer o quê? Acolhimento. Não é assim? Eu escolheria um terapeuta por acolhimento. Se ele for lá falar um monte de conhecimento, não vai me ajudar. Aliás, eu preciso falar. Porque os ouvidos mais próximos são os meus. E a busca é por autoconhecimento. Né? Então, assim, a percepção do desconhecido é a mais fascinante das experiências. O homem que não tem os olhos abertos para o misterioso passará pela vida sem ver nada. Raros são aqueles que olham com os próprios olhos e sentem com a própria sensibilidade. Porque a gente está, muitas vezes, por estar inserido numa massa, a gente está, muitas vezes, sem perceber, como boiada, né? A gente não está num hotel da moda, por exemplo, o que está todo mundo usando? Né? Aí tem até uma frase lá perto do elevador do Coco Chanel, falando assim que moda
é uma coisa, estilo é outra, né? O estilo tem a ver com a sua individualidade, com você ser você mesmo. Então, essa frase do Einstein, ela vem bem nesse sentido, de perceber, eu estou sendo eu mesma? Tem hora que eu estou seguindo que nem minha família, que nem o sistema familiar. Tem coisas que eles fazem que são muito bem feitas e me ajudam, é um grande recurso. Mas tem coisa que me atrapalham, que eu preciso me diferenciar. Senão eu não consigo fazer o que eu vim fazer aqui na Terra. Não é verdade? Não tem hora que a gente se vê preso? Ai, eu não consigo, parece que uma coisa me segura. Eu tento seguir lá um caminho, quando vê, eu volto para minha casa de origem. Né? Separei e voltei para a casa da minha mãe, para casa do meu pai, né? Assim. Isso acontece muito. Eu atendo muitas pessoas que têm essa narrativa. Porque ainda tem coisas para ver lá. Eu ainda estou presa em alguma situação. Poesia é conteúdo caracterizado pela plurificação, ambiguidade e estranheza. Então, quer dizer, as coisas podem ter vários significados numa poesia. A palavra, ela é muito rica em significados. E dependendo de como eu combino as palavras, eu posso dizer uma coisa para uma pessoa e outra coisa totalmente diferente para outra pessoa. A poesia, ela não... Você nunca deve tentar generalizar a compreensão de um texto poético. Ah, a poesia está dizendo isso. Espera aí, mas para cada um vai tocar de um modo? Cada um tem um ponto de observação? Ambiguidade. Nós não somos ambíguos? Nós somos duais. Todo ser humano é dual. Não é verdade? Começa aí. Personalidade e alma. Espírito, matéria. Né? Masculino, feminino. São forças que agem em nós. Então, ela vem, bem humanamente falando, expressar as nossas questões. E estranheza. Ela não é uma força criadora? A etimologia dela não significa criação? Eu preciso causar estranheza. Porque senão eu não mudo as coisas, eu não progrido, eu não cresço, não expando. Eu tenho que falar, uai, o que é isso? Sair do quadrado, né? A poesia tem comunicação secreta com os sofrimentos do homem. Isso é Pablo Neruda que disse. A poesia é tudo o que há de íntimo em tudo. Vitor Hugo. Todas as coisas têm o seu mistério, e a poesia é o mistério de todas as coisas. Federico Garcia Lorca. A verdade se dá através dos fenômenos que são observáveis, perceptíveis e sensíveis. Chamamos a isso de fenomenologia, e essa citação é de Husserl, que é um filósofo alemão. O que é fenomenologia? É uma palavra até difícil de falar, né? Trava a língua. A constelação utiliza o recurso da fenomenologia porque acontece através de uma manifestação espontânea quando acessamos um campo de um sistema. E aí, através da representatividade, é possível você obter essas informações, que são fenômenos que se manifestam e passam a ser conscientes. Então, muitas terapias se utilizam disso. E a poesia está dentre essas possibilidades, tanto que a gente precisa perceber através da observação e da sensibilidade, né? Esse filme é para provocar vocês.
Observe e perceba como está o seu corpo depois dessas imagens. Respire fundo para perceber melhor. Arde em mim, de um modo perturbador, a ânsia do sentido da vida, que me faz arremessar ao redor o fogo da destruição, como um protesto aos céus por haver me esquecido, sufocado pela solidão, na densa sensação de um tempo perdido. Perdido. Se ao menos eu pudesse conter o ímpeto do instinto de sobreviver, a cólera na ironia e ao verbo imprimisse mais harmonia. Se mais harmonia, conseguiria me aprofundar em minhas próprias emoções, descobrindo meus verdadeiros sentimentos. Compreenderia o arrependimento avesso às punições. Encontraria um novo modo de amar. Modo de amar. Ah, se eu fizesse submergir um novo eu, mais empático, menos emblemático. Emblemático, saberia trazer temperança às minhas escolhas, restaurando as folhas dos bosques e da história, renovando esperanças, celebrando a glória. a glória. Andaria pelos campos verdejantes, não mais com a empáfia dos errantes, que se aglutinam das vidas, esquecidas e traídas. E traídas. Olharia para todos os seres como meus semelhantes, e aos mais frágeis daria acalento, buscando equilíbrio e sustento. E sustento. Ah, se eu soubesse ser nobre e constante, como os trigais, que a terra toda cobre, seria o fim de todos os ais. Todos os ais. Espalharia meu canto de amor e ressurgiria o esplendor da vida
e da abundância em toda a instância. Em toda instância, mente aberta e renovada, integrada com a natureza, conectada à deidade no apogeu da beleza. Exortaria a plenitude, encontraria a infinitude. A infinitude, dentro e fora de mim, nutrindo e o espírito que vicejaria na terra, estabelecendo a nova era. Tendo a nova era, assim na terra como no céu. Como nos céus. Se você conseguiu imaginar, é possível realizar. Alguém percebeu a diferença dos primeiros vídeos? Como ficou o seu estado psíquico, físico, e depois da poesia? Conseguiu perceber a mudança? Vamos fazer aqui um movimento sistêmico? Quem gostaria de ser voluntário para o nosso movimento sistêmico? Por favor. Aniversariante do mês. Não é? Qual é o seu nome? Elisa. Elisa, eu gostaria que você entrasse em contato com você mesma agora e percebesse algum sentimento ou emoção que você gostaria, pode ser, que você gostaria de trabalhar nesse movimento sistêmico. O que vier à sua mente? Insegurança. Insegurança. Então feche os seus olhos. Eu tenho aqui 2 papéis que estão aqui atrás escrito ou alguma coisa dentro do movimento sistêmico e outra coisa que nós vamos deixar em oculto em primeiro momento. Eu vou colocar de modo aleatório, talvez não tão aleatório para mim, porque eu vou conduzir o movimento dela, mas assim, só fisicamente, ela que vai sentir. Agora, eu gostaria que você percebesse como está o seu corpo. Vocês podem fazer a mesma coisa com vocês. Vamos inspirar pelo nariz profundamente, enchendo bem os pulmões. Segura o ar nos pulmões um pouco e vai soltando pela boca devagar, totalmente. Vamos fazer isso mais 2 vezes. Inspira pelo nariz, calmo e profundo. Segura. E expira pela boca, esvaziando os pulmões. Uma última vez. E aí você vai observando como estão os seus pés. Como estão as suas pernas. Como está todo o seu tronco, abdômen, peito, costas, ombros. Como estão os meus braços? Minhas mãos? Meu pescoço, minha nuca, minha garganta? Como está a minha cabeça? Como está a minha face?
como está a minha respiração e a batida do meu coração. Tomando consciência de como eu estou nesse momento, antes do exercício. Agora eu peço que você se posicione em cima daquele papel, por favor, ali. Põe os 2 pés ali. Deixando que o seu corpo perceba o que acontece de diferente nesse campo. Como essa cura tem sido O que vai acontecendo? Um balancinho, né? Você recebeu esse balancinho no seu corpo? Para frente e para trás, né? Se você quiser, pode abrir os olhos. O que você diria que mudou quando você pisou aí nesse lugar? A princípio eu me senti aterrada, bem aterrada. Mas o corpo sentiu vontade de movimentar. E isso traz algum sentimento ou emoção? Alguma sensação? Traz, assim, pensamentos de situações vividas desde criança. Você gostaria de contar alguma coisa, uma memória daqui da infância que veio? Bom, pode segurar? Pode. Fica mais confortável. É que a minha infância, ela foi uma infância muito conturbada em relação a pai e mãe. Certo. Porque o meu pai era alcoólatra e a gente não tinha lugar para ficar. A gente estava sempre como nômade. Vou segurar junto, só para a Sempre. gente entender. Sempre com a... E essa situação do seu pai e essa coisa de nômade, o que trazia para você? Insegurança total. Porque à medida que você não criava vínculo em lugar nenhum, toda hora você estava mudando de lugar. Você sabe que sempre que você chega em algum lugar, você olhar, observar as pessoas, falar, quem vem aí? E isso realmente trazia uma insegurança muito grande, sem contar a discriminação que era em relação a ser filho de alcoólatra, filho de bêbado, que não confiavam nem no pai e nem no resto, né? Porque estava ligado. Quem não confiava? Quem não confiava era a vizinhança, patrão, etc. Então você ficava escutando essas vozes do externo, né? Era voz real mesmo. Assim, não era assim, pensamento. Era voz real. Agora, tenta perceber no seu corpo aonde que poderia estar se manifestando mais fortemente a insegurança. Que parte do teu corpo fica essa insegurança mais concentrada, talvez? É o lado direito. Inclusive, uma dor que eu tenho nesse ombro aqui, que é secular, né? Quase da minha idade. Os ombros na metafísica representam os pesos do mundo. Quem carrega o peso? Quem deveria carregar era todo mundo, mas eu carrego sozinha. Vamos fazer um movimento com isso? Vamos? Feche os seus olhos. Imagina que nesse momento está se aproximando uma pessoa. Ela vem de muito longe para se encontrar com você. Ela se aproxima lentamente, o suficiente para que você possa ver os olhos dela. E você vai estender os seus braços na direção dessa pessoa, como quem carrega algo. E você vai perceber essa dor do seu ombro escorrer pelos seus braços na direção das suas mãos. Faz como se fosse uma bandeja, você segurando uma bandeja. Isso. Deixe escorrer todo esse peso para as suas mãos. E os seus braços soltos no ar vão mostrar o tamanho que isso tem. E o peso que isso tem. E você pode me dizer que tamanho é esse? Imenso, e o peso
quase que insustentável. O braço está querendo descer. É isso que você estava carregando nos ombros. Então você vai olhar para essa pessoa e você vai dizer, você vai repetir o que eu vou dizer, tá bom? Agora eu olho para você. De olho fechado ainda. Do jeito que você se sentir melhor. Agora eu olho para você. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Por favor, Por favor. eu carrego algo que é seu. Eu carrego algo que é seu. Recebe de volta. Recebe de volta. E tente perceber no semblante dessa pessoa se ela recebe. Recebe e com satisfação. Então você vai se curvar e deixar isso no chão, como se estivesse na frente dos pés dessa pessoa. Eu posso dizer quem é? Primeiro faz o movimento. Se curva. E deixa no chão. E diz, eu deixo com você tudo o que é seu. Eu deixo com você tudo que é seu. E fico só com o que é meu. Eu fico só com o que é meu. Vai respirando e voltando. Respira fundo para perceber o que isso traz para você. Respira fundo. Como você se sente depois disso? Eu posso levantar o braço para sacudir melhor? Nossa. Melhor? Ok. A gente não vai se aprofundar muito, tá? É só porque você precisava se conscientizar que essa dor no ombro tinha a ver com a insegurança e que tinha a ver com essa ressonância da infância. E com tudo isso que isso representava para você. Deixar isso com quem é. E você viu que a pessoa queria que você deixasse, né? Eu posso falar? Pode. Porque é o seguinte, eu sempre culpei minha mãe por nos deixar naquele abandono, né? Porque a criança, ela quer proteção. E eu só entendi isso muito depois, porque quando eu cresci e fui procurando me curar, eu descobri que minha mãe era muito forte. Ela era muito forte, porque ela aguentava 11 filhos e a cobrança nossa era que ela deixasse meu pai. Ela não podia, mas isso em criança. Diz para ela assim, você fez o seu melhor, mãe. Mãe, você fez o seu melhor. Eu sou grata por tudo que você me deu. Eu sou eternamente grata por tudo que você me deu. E eu devo a minha fortaleza hoje a você e ao meu pai, porque são vocês que são responsáveis por eu estar aqui hoje. Ótimo. Você se sente bem? Sim. Então agora você pode dar um Só passo meio para trás. chorona, né? Canceriano. Você é canceriano? É? É canceriano? Sou canceriana. Eu também. Você é um passinho para trás. Agora você respira fundo. E você vai experimentar esse campo aqui agora. Saiu daquele. Pode dar uma batidinha nas pernas, assim, para te ligar. Pronto. Agora você experimenta ele. Pisa e vai deixando o seu corpo te dizer o que acontece aí. Ótimo. Pode repetir? Está ótimo aqui. Descreve um pouquinho esse ótimo para a gente entender. O corpo mais solto, porque eu, durante quase que a vida toda, eu vivia acorrentada. Aí como se pegasse assim, passasse a corrente ao redor do corpo todo e eu vim me soltar mesmo, começar a me soltar, depois de muita procura, de muito tratamento. Inclusive, quando a Deilde me convidou para vir aqui, eu falei, não vou. Ela que persuadiu.
Eu falei, não vou. Depois eu falei assim, eu vou. Vou lá, vou falar do que eu gosto, do que eu estou entendendo um pouco mais. Então, se você pudesse comparar aquele campo com esse, qual é a diferença mais perceptível? Assim? Aquele ali eu andaria rápido, esse eu voaria. Te dá asas. Ok. Você pode levantar primeiro aquele para o pessoal ver o que está escrito? Pode. Insegurança. E é o que você trabalhou aí, né? Foi. Então vem cá agora, você vai levantar esse aqui e vai mostrar para as pessoas o que isso representa. Poesia. E eu amo poesia. Te dá asas, né? E da asa, inclusive, eu estou escrevendo agora. Eu já escrevi muito, já rasguei muito. E agora eu estou até com um livro infantil que vai ser lançado agora. Já estou com o editor e tudo, já até o local de lançamento. Eu estou começando a voar agora. Embora eu esteja com 78 anos. Mas eu ainda vou voar muito, vou durar mais de 100, com certeza. Sim. Então, você está aqui na Terra, estando aqui nesse negócio de idade, né? A gente sabe muito bem que se a gente está aqui, a gente tem o que fazer. Eu comecei a entender isso depois de muito tempo, porque eu não tive, assim, uma origem que me pudesse colocar em psicólogo, terapeuta. Eu fui aprendendo sozinha. Aí você pode dizer, foi assim. Foi assim, foi ótimo. Isso E pode dizer assim, eu não entendo certas coisas. Eu não entendo nada. Tá bom, eu não entendo nada. Mas a minha alma sabe que a família que eu nasci é a família certa para mim. Mas a minha alma sabe, e eu já me conscientizei disso, que a família na qual eu nasci foi a família certa para mim. Foi a que proporcionou todo esse crescimento. Porque se eu recebesse tudo de mão beijada, eu ia ficar deitada. Ela já até percebeu qual foram os estímulos que a família proporcionou para você. Ah, então pronto, né? Mas vocês perceberam, então, que quando a gente pode comprovar, né, através de um movimento sistêmico, através das informações fenomenológicas, eu te agradeço muito, obrigada, que existe uma diferença significativa entre o que ela estava ali trazendo como questão, que todos nós experimentamos insegurança na vida, é humano, né? Basta a gente estar encarnado para a gente ficar inseguro, que a morte é iminente, não é verdade? E para a poesia, que deixa ela muito mais solta, imaginativa, voando, né? Então a gente fez um pequeno movimento. Eu já fiz isso com outras pessoas, tá? A gente foi fazer aqui com cada um, ninguém sabe o que é, vamos dizer, né? E aí que fica mais legítimo ainda, mais autêntico ainda, né? Porque eu não tenho a menor ideia de onde que eu estou e está vindo as informações. E a gente pode fazer isso com qualquer situação na vida. E a gente faz sem saber o que está fazendo. Quantas vezes a gente entra no campo das pessoas? Quantas vezes fica tudo misturado, que nem uma sopa, né? E eu sinto um monte de coisa que eu não sei de onde está vindo. Quanto mais eu me conheço, mais eu consigo diferenciar o que é meu e o que é do outro. Né? E a poesia pode ser uma ferramenta importante. Lembra das crianças? Mãe, conta uma história para eu dormir melhor? Né? As histórias contadas em torno das fogueiras. Quantas coisas que vêm, emergem ali nos grupos. Então é isso. Eu vou deixar ali o meu contato. Eu também estou lançando hoje um livro para vocês. E eu gostaria de dizer, Adeilde, que o lucro do livro vai ficar para a FENAT. Tá bom? Se das vendas que puder acontecer aqui. Tá bom?